Passamos agora à tribuna livre. O horário da tribuna livre está destinado à doutora Sandra Lia Leda Basso Barwinski, presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná e integrante do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, CLADEM, Brasil. Os convidados da tribuna livre. Já convidamos a vereadora professora Josete. Então, a tribuna livre está destinado à doutora Sandra Lia Leda, presidente da Comissão de Estudos sobre a Violência de Gênero da OAB Paraná e integrante do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher. Saudamos a doutora Sandra, demais também presentes aqui para acompanhar a tribuna livre. Convidamos agora a vereadora professora Josete que faça a saudação oficial da casa. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, gostaria inclusive de convidar os vereadores que estão nas salas laterais ou que estão nos seus gabinetes para que pudessem participar do debate. Eu acredito que toda a tribuna livre que nós trazemos, que nós realizamos aqui nessa casa, e as pessoas e os temas que nós trazemos são temas de relevância, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer à doutora Sandra Lia, que aceitou o nosso convite. Ela é presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB, integrante do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, a CLADEM Brasil. Também é advogada, né, graduada pela Pontifícia Universidade Católica, mestrando em Direito pelo Centro Universitário Internacional Uninter e presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB. O tema que nós trazemos hoje é políticas públicas para a igualdade na atualidade. E o nosso objetivo, trazendo esse tema, é nós ampliarmos uma reflexão acerca das políticas públicas, né, a partir de conceitos de progresso e desenvolvimento, a partir do conceito do direito constitucional à educação e seus princípios, né, uma vez que nós temos tido em todo o Brasil uma série de projetos que têm trazido à tona vários temas, mas que têm principalmente abordado a questão dos currículos e conteúdos, né, que as escolas enfim, devem ou não abordar, e nós temos uma grande preocupação em relação ao cumprimento do que está na legislação, tanto em relação à Constituição, à própria LDB, né, no que diz respeito à elaboração e execução de políticas públicas, né, e o papel, né, dos legisladores acerca da elaboração e da implementação dessas políticas educacionais. Então, nesse sentido é que nós convidamos a doutora Sandra Lia Barwinski. Tenho certeza que ela vai trazer vários elementos importantes para o nosso debate e para a nossa reflexão aqui na casa. Seria isso. Obrigada. Passamos agora, então, à tribuna livre com a doutora Sandra Lia, para que faça a sua explanação. Inicio cumprimentando senhoras vereadoras, senhores vereadores, na presença de seu presidente,
externando aqui minha imensa honra de ocupar esse espaço para tratar de um tema que, para mim, é de extrema relevância. Senhoras e senhores, bom dia. Minha pretensão é provocar apenas uma reflexão, nada mais. E a primeira pergunta que faço dentro do tema que me foi proposto é o que são políticas públicas. Eu gostaria de usar um texto de Francisco Heidemann, que trata justamente sobre políticas públicas. E ele fala que o desenvolvimento político de uma sociedade é o resultado de decisões formuladas e implementadas por governos com a colaboração de atores sociais. Mas ele fala em desenvolvimento. Então, eu vou necessariamente ter que falar um pouquinho sobre o que é desenvolvimento. O que é desenvolvimento para nós, vereadora, doutora Lourdes? Eu gosto muito de história, e é fato que devo isso aos meus professores, às minhas professoras de história, que tive e tenho. Então, eu vou pedir licença para voltar um pouquinho e dar alguns saltos na história para capturar alguns fatos que eu acho relevantes. Nos últimos 4 séculos, as sociedades ocidentais se fixaram num conceito: progresso. Consta que essa ideia surgiu com Francis Bacon, que professava que anciãos tinham mais conhecimento do que jovens. Não sabia ele que teríamos internet. Pois bem, pensava-se que progresso era algo natural, histórico, contínuo, linear, e que nós acumularíamos. Então, seríamos sempre melhores. Nas primeiras décadas do século XX, o progresso estava nas mãos da economia de mercado. O Estado tinha um papel bem limitado à administração da justiça, diplomacia e educação. Entre a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a economia ruiu. E o Estado e o mercado, então, começaram a promover juntos o desenvolvimento, não mais o progresso, mas o desenvolvimento da sociedade. E a intervenção política do Estado na regulação e na participação direta nesses setores de infraestrutura deu origem ao que chamamos de políticas públicas, ou políticas governamentais, como chamavam à época. Depois da Segunda Guerra, os países começam a ser classificados, então, isso está na nossa memória, por critérios econômicos em desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O critério era apenas econômico. E esse critério não deu conta na era da globalização. E passamos, então, a um desenvolvimento que, na época, era considerável o desejável, a implantar uma economia de mercado que incluísse o maior número de habitantes e também que partisse de outros critérios que não mais só o econômico. Desenvolvimento, então, precisava estar em sintonia com as possibilidades e com as necessidades primordiais da humanidade em geral e de cada povo ou nação em particular. E que dimensões do ser humano seriam entendidas por esse determinado tipo de desenvolvimento? A dimensão social, a dimensão humana, ambiental. Assim, o desenvolvimento político de uma sociedade é resultado, como falei no início, de decisões formuladas e implementadas por governos com a colaboração de atores sociais. Isto é política pública. Pois bem, Heidemann, ele atribui 5 definições para a política. Então, aquela que diz respeito à vida coletiva das pessoas, que é um conceito bem comum. A segunda, que diz respeito a um conjunto de métodos, processos e expedientes
usados por indivíduos ou grupos de interesses para conquistar ou manter-se no poder. E uma terceira, que considera como arte de governar, a arte de bem governar, ou de realizar o bem público, o bem comum. Uma quarta, que fala do conjunto de práticas, ações e diretrizes e políticas fundadas e expressas em leis, que são empreendidas em função do Estado e usadas pelo governo para resolver assuntos gerais e específicos de uma sociedade. E uma quinta, que é a regulação, regulamentação e o controle de vida das pessoas em sociedade. Pois bem, o desenvolvimento, como objetivo a ser alcançado, deve representar um bem público. Dessa forma, o processo que perpetua desigualdades, por exemplo, pode ser considerado bem público? Proponho-lhes, então, uma outra reflexão. Como tomar, por exemplo, tomar como exemplo a política pública da educação. Por que se desenvolve? Por que pensamos em educação? Por que desenvolver a educação? Para quem pensamos a educação? Com que benefício pensamos na educação? A que custo? As dimensões do ser humano, que dimensões do ser humano deveriam ser atendidas nessa política pública de educação? Será, por exemplo, que a extinção do plano de carreira das professoras e professores, a redução ou a ausência de investimentos em equipamentos públicos, projetos como Escola Sem Partido, podem ser caracterizados como políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, social, humano e sustentável de uma nação? Quero lembrá-los e lembrá-las que Estado democrático de direito, num Estado democrático de direito, os governos não podem questionar direitos constitucionais, princípios constitucionais. Cabe aos governos apenas e tão somente cumpri-los. No que diz respeito à educação, esses princípios estão postos nos artigos 205 e 206 da Constituição. Tratam do pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania e na sua qualificação para o trabalho. E são princípios: a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a gratuidade do ensino, a valorização profissional dos profissionais da educação escolar, a gestão democrática do ensino público, a garantia de padrão de qualidade e piso salarial profissional nacional. Além desses, está posto na Constituição também o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, a prioridade absoluta da criança e do adolescente. E eu falei em igualdade, eu poderia usar Boaventura de Souza Santos, mas não vou usar porque seria considerado de esquerda. Eu vou usar Rawls, John Rawls, filósofo político liberal, o maior, talvez, do século, talvez não, o maior filósofo político do século XX, e ele tem uma definição de igualdade muito bacana. Ele fala que, para uma boa ordenação da sociedade, nós precisamos de quê? De se respeitar o princípio da igual liberdade para todos. E, por igual liberdade, ele considera a liberdade máxima. Ele coloca como prioridade o princípio da diferença. Segundo ele, é um modo pelo qual as desigualdades econômicas e sociais devem ser distribuídas de forma que produzam os maiores benefícios aos menos favorecidos e estejam vinculados a tarefas e condições acessíveis a todos em circunstâncias de justa igualdade de oportunidades. A partir daqui, eu quero convidar
uma outra reflexão. Chomsky fala das guerras tranquilas, onde são usadas armas silenciosas, com um poder altamente destrutivo. Significa dizer que nós não precisamos de mais uma guerra mundial. Nós a temos diariamente. E esse poder altamente destrutivo, ele vai atingir o quê? O desenvolvimento sustentável. São guerras tranquilas, segundo ele, onde se usam estratégias de distração, desviando a atenção do público dos problemas realmente importantes e das mudanças que são decididas por elites políticas e econômicas. Diz ele, manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem real importância. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja, como os outros animais. Peço só licença à doutora Sandra, coloco em votação o requerimento plenário para prorrogação da tribuna livre por mais 15 minutos. Vereadores favoráveis, mais com estão, mais 15 minutos. Preciso de 5 ainda. Guerras tranquilas, onde se cria um problema, uma situação prevista para causar uma certa reação no público, a fim de que seja este quem exija medidas que se deseja fazer com que aceitem. Por exemplo, deixar que a violência prolifere, para daí pensarmos em recrudescimento penal ou intervenção militar. Guerras tranquilas, onde a arma silenciosa é a de aplicar uma medida inaceitável gradualmente, como um conta-gotas, a técnica do conta-gotas. Outra arma silenciosa consiste em tomar uma decisão impopular, como, aspas, dolorosa e necessária, termos dele, obtendo aceitação pública no momento atual para aplicação futura. Eu aqui citaria como exemplo reforma previdenciária. Guerras tranquilas, onde a arma silenciosa é o apelo emocional. É uma técnica usada para causar um curto-circuito na análise racional, visando atingir o quê? O senso crítico do indivíduo, que também é usada para acessar o inconsciente das pessoas e causar pânico, medo, temor, compulsões, induzir a comportamentos. Guerras tranquilas, onde a arma silenciosa é manter o público na ignorância, na mediocridade, de forma que seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos usados para seu controle. Outra arma silenciosa, e tem mais outras tantas, mas vou me ater mais uma só, consiste em fazer com que o indivíduo creia que ele é o culpado da sua própria desgraça, devido à insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades, e assim temos um cidadão apático politicamente. A isto, Chomsky chama de manipulação de massa. Dito isto, parto para o final, gostaria de lhes indagar sobre o que tem sido deixado de lado e encoberto por esta cortina de fumaça que veio na esteira dos planos de educação. Eu responderia: o melhor interesse das crianças e adolescentes. A grande pergunta que se deve ou deveria pautar nas discussões da educação em Curitiba, no Paraná, no Brasil, é: qual a escola que temos
e qual é a escola que queremos. Qual é a escola que as crianças e adolescentes querem? E voltando a John Rawls, ele perguntaria: quem são as fontes autossuscitantes das reivindicações de validade? Quem tem legitimidade para falar sobre que escola quer? Como fazer com que nossas crianças e adolescentes queiram ir para a escola? Quem dos senhores, das senhoras, mesmo aqui em Curitiba, levantava cedinho, punha o uniforme e ia para a escola feliz? Eu, ao menos, e não morava em Curitiba, mas eu, ao menos, sou da geração que adorava ir à escola, que via sentido e valores, que respeitava, amava seus professores e suas professoras. Essa geração de agora não vê sentido, porque ela pode aprender tudo de maneira muito mais fácil, muito mais rápida, na internet. 80% a 90% dos conteúdos, está aqui a Secretaria da Educação, estão disponibilizados na internet. Senhoras e senhores parlamentares, alguém parou para ouvir as crianças e adolescentes? Honesta, franca, abertamente? Será que as crianças e adolescentes estão interessados em policiamento e criminalização de professores? No engessamento da sua autonomia, do seu pensamento crítico? A escola que eles querem é muito diferente dessa que oferecemos atualmente. Eles querem uma escola que acolha, que os proteja, que os ouça, que os ajude a resolver dilemas e conflitos, onde sintam que podem sonhar e realizar seus sonhos. Estamos preocupados em lhes oportunizar esse direito? Enquanto não pudermos parar de discutir com seriedade essa temática, não estaremos, de fato, proporcionando a educação pública como deve ser: gratuita, plural, de qualidade e que ensine a pensar e a querer mais do mundo. Querer mais harmonia, mais desenvolvimento sustentável, mais igualdade, mais oportunidade para todos. Finalizo, então, citando Martha Hett, que diz: precisamos criar uma sociedade que permita que a loteria do nascimento não seja um obstáculo intransponível para os indivíduos exercerem a sua liberdade e os seus talentos. Muito obrigada. Convidamos a doutora Sandra para que volte a compor a mesa. Passaremos ainda a tempo na tribuna livre para o questionamento ou colocações dos vereadores e das vereadoras. Antes, porém, registro a presença aqui à frente da Maria Isabel Correia, da União Brasileira de Mulheres, da Carmen Ribeiro, da Rede Feminista de Saúde, Silvana Rego, diretora do SISMUC, Luciana Kopsch, diretora do SISMAC, Rafael Kirchhoff, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Paraná, Sabrina Taborda, presidente da Transgrupo, a Thaís Mendes, da PP Sindicato, secretária, Simone Winters, gerente de gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação, Silvia Mara Camargo, coordenadora da MAMI, Mães de Amor Incondicional, Marise Félix, Mães pela Diversidade, Tiago Ribas, representando o LABIM, Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Sexualidade, Jamile Vieira de Oliveira e Vitória Dobre, promotoras legais populares, Gabriela Martins, representante da Rede de Mulheres Negras do Paraná, e também presentes aqui acompanhando a sessão, a Luciane Kopsch, diretora do SISMAC, Silvana Cláudia Dorrego, diretora da base do SISMUC, Andréa Silva, jornalista do SISMUC,
Carmen Regina Ribeiro, membro da Rede Feminista, Isadora Nates e Igor Carneiro, União da Juventude Comunista, Adriana Cláudia Kalkmann, coordenação do Departamento Jurídico do SISMAC, e Maria Isabel Correia, União Brasileira de Mulheres. Então, agora nós temos vereadores inscritos. Antes, porém, eu vou colocar para o plenário a prorrogação da Tribuna Livre por mais 15 minutos. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Primeiro vereador inscrito, vereador Ezequias. Nós vamos fazer, vereadora, nós temos 3 vereadores, nós passamos doutora, passamos a palavra aos vereadores. Na sequência, após os 3 se pronunciarem, devolvemos a palavra à doutora Sandra. Só para constar que eu estou presente na Tribuna Livre, senhor presidente. Vereador Tito Zeglin, está inscrito? Estou presente na sessão. Acompanhando. Me somo também o vereador Tito Zeglin. Vereador Jário Marcelino. Estão inscritos já os 2 vereadores. Então, o primeiro vereador, vereador Ezequias Barros. Nós demos a palavra por 2 minutos. Bom dia, doutora. A senhora vem a essa casa, estou aqui, do lado esquerdo da senhora, do lado direito da senhora. Eu, juntamente com o vereador Osias e o vereador Tiago Ferro, assinamos o projeto Escola Sem Partido, do qual a senhora citou. Não queremos amordaçar ninguém, não é o papel não é isso. Queremos valorizar o professor, o bom professor. O que nós não aceitamos é o ensino de ideologia de gênero que tem sido colocado nas escolas. Queremos, a senhora fala de valorização e de respeito, nós também queremos a valorização da criança e o respeito aos seus pais. A prioridade total é da criança, entendemos isso, e o papel do professor é fazê-lo pensar, mas não pensar em somente uma corrente de pensamento, não somente numa esquerdopatia que nós estamos entendendo e vendo nas escolas. A questão do ensino de gênero sendo colocado. Essa semana eu tenho 10 vídeos, posso colocar para a senhora, de professores abusando de crianças, de professora que tenta colocar batom numa criança, num menino, e o menino pede pelo amor de Deus que ela não faça aquilo, e ela segura mais 2 professoras e tenta passar batom na criança. Ser diferente, doutora, é uma coisa, querer ensinar diferença é outra. Ser diferente, nós, e aí eu posso falar, eu sou pastor evangélico, não tenho problema nenhum em falar isso, e vou colocar para a senhora uma coisa, não temos problema, nós temos homossexuais na nossa igreja, a senhora acha que não temos? Temos, os tratamos com o maior respeito, congregam conosco, andam com a gente, todos são muito respeitados. Ser diferente é uma coisa, querer ensinar, isso é outra. Tenho áudio de um pai, que a criança, foi dita para ela, você não é um menino, você é o que você quiser ser. Você não é um menino, esse teu pênis não significa que você é um menino. E a professora confundiu tanto a cabeça da criança que ele chegou em casa dizendo, apavorado, chorando, um menino de 4 anos, doutora, chorando apavorado, dizendo, papai, a professora disse que eu não sou mais menino, e disse que se eu quiser colocar um vestido, eu posso colocar. Doutora, é contra esse tipo de coisa vereador, que nós estamos pensando. A mesma justiça que diz que a criança de 3 anos, 4 anos, pode escolher o seu sexo, aos 6 anos, aos 10 anos, 12 anos, pode trocar de sexo, a mesma justiça diz que essa criança, aos 16 anos, não pode se responsabilizar por um acidente, por uma morte, por matar alguém. Trocar o seu sexo ela pode ir no hospital, entrar, e se não tiver a autorização dos pais, a justiça inclusive autoriza a fazer, mas a mesma justiça não responsabiliza essa criança, e ela é colocada no ECA com um monte de coisas que ela tem de direito. Eu teria outras coisas para falar em cima da sua fala, né? Nós vivemos um tempo de invencionismos, né? Existe gênero, sim, gênero masculino e feminino, o restante é criação humana, é coisa nossa. A pessoa escolhe o que ela quer ser,
Eu não tenho nada contra quem é adulto e escolhe ser homossexual ou ser qualquer uma outra coisa. Porque já não é mais só ser homossexual, é querer banalizar sexo com animal, concluir, vereador, coisa por favor. Para concluir, vereador. Obrigado. O problema não é o que pensamos, mas é o que queremos ensinar ao pensamento da criança. Então, conforme esse ensinamento, esse grupo de esquerda que tenta colocar... Isso não é novo, doutora, eu conheço, eu leio a respeito, isso vem de Marx, o pensamento de como destruir a família. É fazendo isso que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, nós temos o tempo de 2 minutos, prorrogando por mais 30 e mais 30. Vereadores, eu peço a compreensão dos vereadores. Próximo vereador, vereadora Julieta Reis. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Sandra Lia pela sua dedicação à filosofia, que nos deu uma aula filosófica com vários pensadores importantes e que nos trouxe realmente uma reflexão. Mas você falou da justa igualdade de oportunidades, isso é básico para todos nós. Nós queremos igualdade de oportunidades e mais nada do que isso, que todos saiam para vencer a corrida do mesmo lugar, e não alguns mais para frente e outros mais para trás. Queremos sair para a corrida da vida todos do mesmo lugar. Cumprimentá-la também sobre essa questão da informação. Mas o que eu queria saber mesmo, com relação à escola, é a escola do futuro. Nós vivemos na época da informação e da internet. As crianças hoje, com 2 anos de idade, estão na internet. 3 anos de idade estão na internet. A cabeça futura do ser humano vai ser diferente da nossa escola. Qual é a escola do futuro na época da internet? É a minha pergunta. Parabéns. Muito obrigado. Próximo vereador, professor Euler. A parte também, Tico. Parabenizar a professora Josete por trazer a discussão à casa, parabenizar também pela fala da doutora Sandra. Eu penso o seguinte, não importa qual seja o assunto, é sempre importante discutir a respeito dele. Seja eu favorável ou não sobre qualquer uma discussão que venha para cá, eu acho que a discussão é sempre válida e é importante que ela seja colocada aqui para que diversas opiniões sejam abordadas, né? Existe um projeto aqui na casa, está tramitando, em breve virá a votação em plenário, que é o Escola Sem Partido. Eu, como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, fiz questão absoluta de fazer o parecer a respeito desse projeto na minha comissão. Fiz um parecer contrário, abordando a questão da constitucionalidade e abordando também a questão do mérito, né? Uma série de argumentos pelos quais eu entendo que o projeto não seja adequado. Eu queria que a senhora discutisse a respeito do seguinte tema. Ao invés de uma escola sem partido, não seria melhor uma escola com todos os partidos? Uma escola, então, que não tirasse das crianças a oportunidade de discutir alguns assuntos, mas que permitisse às crianças discutir todos os assuntos? E, lógico, para isso é preciso uma honestidade também dos professores, no sentido de abrir todas as possibilidades de discussão. Então, realmente, nós não queremos uma escola que doutrine, nós queremos uma escola que abra discussão para todos os assuntos, mas não vai ser excluindo algumas coisas que nós teremos essa possibilidade. Então, particularmente, eu sou defensor da escola com partidos, no plural, e não sem partido, no singular. Devolvemos a palavra. Na verdade, temos um último vereador, o vereador professor Silberto. Temos Osias também, então eu devolvo a palavra à doutora Sandra para que responda aos vereadores. Na sequência, passaremos ao vereador Osias, depois o vereador professor Silberto. Vereador Ezequias, né? Quero lhe dizer que eu, como estudante de teoria política, de filosofia política,
tenho uma concepção já do que é democracia. E eu me inclino muito por Chantal Mouffe, quando ela fala que uma democracia verdadeira não é a democracia que antagoniza, mas a democracia que agoniza. Com isso, ela quer dizer que tem o senhor, assim como cada uma das pessoas que aqui estão, o direito de pensar e de expressar livremente seu pensamento, suas opiniões, sua fé, e cabe ao outro agonizar esta opinião, concordando ou não. Então, quero lhe dizer que me cabe apenas dizer direito seu de pensar e de assim agir. Não sou eu que vou lhe dizer se está certo ou não. Posso lhe dizer que, apesar de concordar com o seu direito, não concordo com a sua visão, mas esta é um direito privado meu de assim pensar. Não penso que o projeto Escola Sem Partido, e aí esta é um entendimento meu, vereador, proporcione a extensão do que eu acredito e do que está posto na Constituição como Estado democrático de direito. A internet e esses vídeos, eu tive oportunidade de, juntamente com o Dr. Rafael e outros colegas na época, hoje eu estou como Claden aqui, mas na época como OAB, de checar a autenticidade de um a um dos vídeos, das postagens que estavam transitando na internet. E devo lhe dizer que esse em específico do batom é falso. Tá? Este eu fui e encaminhei ao Ministério Público para averiguação, inclusive. Assim como aquelas cartilhas que andavam distribuídas, em que diziam que as secretarias de educação ensinavam sexo a criancinhas. Também está no Ministério Público, não é, doutor Rafael? Há, assim, abusos em todos os espaços, inclusive e principalmente nas famílias. Quero lhe dizer, porque eu trabalho com violência sexual, esse é meu tema primeiro nessa trajetória minha, violência contra crianças até 9, 11 anos acontece dentro das famílias. As famílias que, para mim, são sagradas, que provavelmente para o senhor também. E o agressor é o pai, ou o irmão, ou o avô. E não é invenção, não é invenção, é real. Acho, sim, que precisamos respeitar a identidade das crianças. Não significa dizer que eu vou, e talvez eu seja até mais, como é que eu vou dizer, mais tendente a acreditar na natureza, porque eu não acho que a educação vai mudar o destino daquela pessoa que assim nasce. Ela sempre vai ser assim. E acredito que é um contrassenso, vereador, quando a gente fala que o sexo biológico é natural, mas que alguém pode mudar. Percebe? Eu quero falar também das famílias. E eu fiz o resgate histórico de desenvolvimento, e meu projeto de pesquisa hoje na academia está justamente para identificar os modelos de família. Os modelos de famílias. E devo dizer ao senhor que a família grega era uma, a família romana era outra, a família da Revolução Francesa era outra, a família do século XX era outra, que não coincide com o que nós temos hoje de consenso de família. Então, nós não podemos falar de uma família.
E no momento que nós dizemos só tem uma família, nós estamos lá rompendo com o princípio democrático do direito. Porque se a gente não oportunizar ao outro o direito de ter uma família e de constituir a família do jeito que entende, ou do jeito que acha melhor, ou do jeito que sabe ser, nós estamos violando o direito desta pessoa. Vereadora Julieta. Ai, mesa, vereadora. Obrigada. Quero dizer que adoraria poder ter esta resposta da escola do futuro. Eu penso que a escola de hoje precisa ser a mediadora. Não tem como um professor, uma professora competir com a internet. É um universo sem limites, pelo menos até hoje. Vemos agora o que aconteceu nos Estados Unidos, como é que é possível controlar isto? Não tem. E não podemos privar as crianças do acesso a. Então, penso que as professoras os professores teriam um papel apenas de mediadores desse conhecimento, de acolhimento, de suporte, inclusive, vereador Ezequias, quando essas crianças sofrem violência na escola, na família, nas famílias, elas precisam de alguém que olhe por elas. Se nós não falarmos em violência, em discriminação, em desigualdade, elas não terão a quem recorrer quando a família falha. E não que eu esteja querendo acabar com a família, mas somos humanos, somos falíveis. Isto vai acontecer. Vereador Euler, quase lhe chamei de deputado, desculpe. Vereador Euler, favorável ou não? Falava em ser favorável ou não à escola sem partido. E eu penso que não tem como limitar. Imagine o que seria pautar a escola dentro de uma caixinha de fósforo, colocada num universo que abriga todas essas pessoas, que são diferentes de mim, que são diferentes do senhor, mas que são humanas, que não faz diferença a sua cor. Faz, porque se eu não considerar a discriminação que você sofre, que a gente sabe que é diferente, vamos combinar, se eu e você entrarmos aqui, o tratamento que será dado a você, e não estou falando desta casa, mas em qualquer lugar, o tratamento que será dado a você será diferente do meu, concorda? Rafael, estou pegando você. No momento que uma pessoa se diz LGBT, está lá, preciso dizer, contem-me em uma coisa, vocês votam, vocês pagam o imposto, o que diferencia vocês de mim? Por que vocês vão legislar só para mim e não para eles? Que diferença faz? Deveriam legislar mais para eles, segundo John Rawls, porque dentro do princípio da diferença, eles têm menos, você tem menos. E a filosofia liberal, o maior teórico da política do século XX. Penso eu que precisamos discutir o pleno desenvolvimento dessas pessoas. Pleno desenvolvimento é permitir que uma criança que começa a se identificar a partir dos 9, 10 anos ou a mais, como gay, lésbica, possa permanecer na escola, independentemente de quem é. Independentemente de ter um ou outro colega igual a ele. Permitir que pessoas negras circulem com a mesma igualdade. Permitir que meninas que com 11, 12, 14 anos abandonam a escola porque não tiveram
ninguém que falasse sobre sexualidade. Não estou dizendo ensinar a fazer sexo, porque se ensinassem a fazer falassem em sexualidade, elas não estariam grávidas. Abandonem a escola. Peguem os índices de evasão escolar, de abandono da escola. Professoras, me ajudem. De meninas com 14 anos. Quem são essas meninas? Por que elas abandonam? Porque meninos, homens, não assumem a paternidade e as meninas voltam para casa para cuidar de seus filhos. Porque ninguém falou em sexualidade para elas. Nós precisamos falar de sexualidade, precisamos deixar isso muito claro. É algo da natureza humana. Então, penso sim, que precisamos, não sei se admitir todos os partidos, mas permitir que se fale, que se discuta todos os temas que sejam de interesse das crianças e adolescentes. Não tem, porque se nós não falarmos da escola, eles vão para a internet. E daí? Quem controla? Ninguém. Acho que era isto, não sei se respondi. Doutora Sandra, eu vou pedir mais 15 minutos de prorrogação ao plenário para continuarmos a tribuna livre. Nós temos 3 vereadores inscritos ainda. Em deliberação, plenário, vereadores favoráveis à prorrogação por mais 15 minutos, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, nós temos agora o último bloco de perguntas, professor Silberto, professor Silberto, vereador Osias Moraes, vereadora doutora Maria Letícia. 2 minutos para cada vereador. Vereador Gouro também se inscreve como último vereador. Quero parabenizar a professora Josete pelo tema tão relevante no momento que vivemos hoje, né? E parabenizar a doutora Sandra pela aula, pela história, pelo tudo que para mim está sensacional. Parabéns mesmo. E quando você falou sobre, posso falar de você, né? Claro. A escola que temos e a escola que queremos, eu tenho 25 anos de rede pública estadual como professor e 8 anos como gestor da escola pública. Tudo que você falou aí sobre o gênero, sobre tudo isso, olha, concordo 100%. E porque se na escola não se ensina, não tem um esclarecimento para os alunos ali, o que vai acontecer? Eles vão, consequentemente, fazer coisas erradas. E se tem orientação, a possibilidade de fazer as coisas corretas. Com respeito à escola que temos, hoje temos as escolas, na sua maioria, sucateadas, sem uso de tecnologias. Então, a escola do futuro, acredito eu, que teria que ser uma escola com inovações pedagógicas, com tecnologias e com nossos professores capacitados e formados para desenvolver o seu pleno trabalho com respeito, com dignidade e também com respeito dos alunos. Os alunos hoje querem uma escola que sejam respeitados, uma escola bonita, uma escola que eles se sintam bem. Então, seria só esse comentário, que eu ia parabenizar e foi uma satisfação ouvi-las. Obrigada. Vereador inscrito, vereador Osias Moraes. Quero saudar a vereadora professora Josete pelo debate a esta casa. Também saudar a doutora Sandra Lia pela sua explanação e esclarecimento. Como a senhora bem disse, temos opiniões divergentes, porque somos diferentes. E quando a senhora falou de políticas públicas, eu concordo também com a senhora em que nós estamos muito carentes de políticas públicas. Estamos aquém de políticas públicas, principalmente para defender o interesse de uma grande minoria. E quando a senhora fala de liberdade, eu fico me pensando a respeito da liberdade, porque liberdade sem regra, liberdade sem lei, se torna libertinagem. Quebram-se as regras. E a democracia é exatamente isso. A democracia, ela tem que ser alinhada com as leis, com as regras. Enquanto eu sei o meu limite, eu não posso ultrapassar o seu. E nós vemos uma tentativa muito grande de um grupo de desqualificar principalmente a família.
E quando a senhora fala que hoje, também concordo com a senhora, a respeito de famílias, temos muitas famílias hoje, temos muitas formações de famílias, mas isso não me dá o direito, ou de qualquer outro grupo, de destruir a minha família patriarcal, de destruir aquilo que eu acredito, aonde eu me criei. E quando falamos, volto à política pública, quando falamos de política pública, nós não vemos política pública para reconstruir o núcleo familiar. É aonde podemos falar, aonde o pai pode falar. Eu, por exemplo, falo com o meu filho que tem 25 anos, 26 anos. Falo de sexo, falo de relacionamento, falo de família, falo de escola, falo de faculdade. Então, nós precisamos também ter política pública para reconstruir as famílias, aonde possamos orientar os filhos. E para terminar, doutora, a senhora falando do projeto Sem Partido, que eu sou um dos autores nesta casa, o projeto Sem Partido é exatamente o que a senhora falou, uma escola livre. O projeto Sem Partido não é para colocar mordaça no professor, não é para impedir o professor, é para que o professor entenda que o aluno também tenha o direito de questionar e ele aproveitar aquele questionamento do aluno e levar as correntes que nós temos, para que aquele aluno possa tomar a sua decisão. Então, o projeto Sem Partido é exatamente como disse o vereador, professor Euler, eu quero uma escola com partido. É exatamente isso que leva a escola sem partido. O direito do aluno questionar o professor de saber as outras correntes contra essa doutrinação que temos. E isso está explícito, todos os dias nós acompanhamos. Agradeço a senhora, agradeço a professora Josete pelo debate. Obrigado. Próximos vereadores inscritos, já fechando o bloco, doutora Maria Letícia, na sequência, vereador Goura. Bom dia. Quero cumprimentar a vereadora Josete pelo convite que fez a doutora Lia, que eu conheço tão bem. Cumprimento a doutora Lia por todo o trabalho que ela realiza, a gente acompanha e já realizamos algumas coisas juntas. Mas eu vou colocar aqui, na verdade, algumas dificuldades minhas. Assim. Eu tenho muita dificuldade para entender o que é abuso na liberdade de educar. Como é que isso acontece, né? Porque eu fico pensando também na questão do princípio constitucional da liberdade que o país nos dá, na liberdade religiosa, na liberdade política. Então, o que é abusar, né, da educação? Tratar de assuntos polêmicos, tratar de assuntos contraditórios, isso é abusar, né, da educação? Porque a gente tem que pensar na pluralidade. Porque senão, até porque, doutora, eu posso dar uma opinião aqui, ser muito criticado pelos colegas professores, eu acho que a escola ainda restringe muito o aluno, faz o aluno decorar tabuada, tem que desenvolver o pensamento mais ampliado. E a gente não pode demonizar a internet, que vai estar vindo aí muito claramente, e que vai ajudar a tirar essa condição, né? Daqui a pouco a gente não precisa. Eu sou do tempo que decorava tabuado, 2, 2, 4 e tal, e a gente ficava dentro daquela coisa. Então, eu acho que a gente tem que permitir ampliar os horizontes das crianças e tudo. E acho que a família realmente é o importante da história toda, assim. Porque eu, dentro da minha experiência com a questão da violência contra as crianças, vejo que a escola tem um papel importantíssimo na assistência e no socorro dessas crianças que são vítimas, sim, da família. As estatísticas têm mostrado que 80% dos agressores são familiares, pais, tios, irmãos, primos, 80%, doutora Lia. E isso preocupa a gente entender que esse modelo de família é o padrão. E que a escola, então, perde lá o seu direito de também tentar ter o entendimento dessa situação para oferecer às crianças um caminho. Então, eu penso, por conta exatamente dessa minha experiência em tratar com crianças que sofrem violência, que a família também precisa aqui
ter um entendimento diverso daquele padrão antigo que a gente tem, né, que a gente cresceu e viu muitas famílias sendo construídas. É mais, na verdade, um desabafo, porque eu não consigo ver o professor hoje com a palavra e o aluno sem palavra. Não neste momento da modernidade que a internet permite tudo. Eu vejo o aluno com palavra e vejo o professor com palavra. Então, ambos têm voz nas escolas. Eu só queria que a senhora desse mais ou menos a sua opinião sobre essas minhas dúvidas que carrego aqui, porque isso é uma coisa que a gente vai precisar discutir aqui no plenário, com certeza também. Muito obrigada. Vereador Goura, vereador Pia, e nós fecharemos para perguntas. Depois a doutora fará a devolutiva de todos. Vereador Goura. Muito obrigado, presidente. Saúdo a professora Josete pela iniciativa, a doutora Sandra Lia, a Marise, a Silvia, a Mami, as Mães pela Diversidade, todos os participantes aqui dessa tribuna livre, também os estudantes que estão aqui fora. Doutora, eu queria pedir que a senhora pudesse explicar as ações que a Comissão de Estudo sobre Violência de Gênero da OAB realiza, o que tipo, ela acolhe denúncias, ela pode dar algum encaminhamento a vítimas de preconceito, de violência. Se a senhora pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso. Também, a senhora acabou de falar sobre o índice altíssimo de gravidez na adolescência. A gente já debateu esse tema aqui em outros momentos, a maternidade Mater Dei, por exemplo, aqui na região central, que atende Curitiba e principalmente região metropolitana, pelo SUS, 100%. Quase 30% dos números de partos realizados ali são de garotas adolescentes. Então, é realmente muito grave isso. A gente questionou a Secretaria de Educação também sobre programas de educação sexual, e veio uma resposta, mas eu acho que, na prática, a gente tem que avançar muito mais, com respeito, obviamente, às crenças individuais, mas é uma questão de conhecimento. A gente vive uma época de obscurantismo em muitas áreas do saber, quando a gente questiona se a Terra é redonda mesmo. Então, acho que a gente está... a senhora falou no início da sua fala sobre o avanço da história, esse suposto avanço. Por fim, eu só relato, a minha filha está na escola pública municipal. Essa semana ela chegou em casa reclamando que o professor de educação física separou, as meninas iam brincar de boneca e os meninos iam jogar bola. E ela estava indignada com isso. Ela quer sair da escola já. Por isso e outros motivos, mas ela não queria jogar bola e teve essa situação. Então, agradeço mais uma vez a presença e parabenizo a vereadora pela iniciativa. Vereador Pia. Vereador Pia. Bom dia. Quem me conhece, doutora Sandra, seja muito bem-vinda a essa casa, sabe que ideologicamente, politicamente, eu tenho uma visão de centro-direita. E me posicionei assim desde sempre. Mas sou um dos poucos, talvez, no Brasil, de centro-direita, que, inclusive, votei aqui na Câmara, a professora Josete vai se lembrar bem, assinei a utilidade pública do LGBT na época do Tony Reis. A professora Josete vai lembrar, se não me engano, aquela senhora estava presente, não lembro o nome dela, acho que uma... Isso, até me ajude com o seu nome, por gentileza. A Marisa estava aqui e eu votei favorável. Por que eu fiz esse preâmbulo? E quem me conhece sabe do jeito que caminho na minha visão mais de centro-direita. Porque esse debate ele não pode ser um debate de esquerda e direita. E aí, há uma preocupação também minha, porque esse debate ficou muito vinculado, e aqui não quero falar de escola, porque eu só falo daquilo que eu tenho propriedade, conhecimento, e da escola eu tenho muito que entender ainda, para formar uma opinião. Meus irmãos, colegas evangélicos sabem disso, eu conversei com todos abertamente, todos, aliás, eu respeito, quero entender muito do que se trata, para depois formar minha opinião. Mas eu fico muito preocupado quando eu vejo um vínculo rotulado à esquerda, de dizer assim, se você é de esquerda, você tem que ter essa opinião. Se você é de direita, você tem que ser contrário. Então, a visão que eu trago aqui,
inclusive serve para que a própria esquerda também, neste tema que é um tema humanitário, não se posicione muitas vezes tão radicalmente. Isso vale para a direita também. Quando a gente, se é que ainda existe no mundo, cada vez mais acho que vai diminuir essa visão, mas esse é um tema humanitário. Eu aprendi a respeitar os homossexuais, os travestis, o formato aqui, não sei como é, os héteros que somos nós, todo mundo tem que ter uma visão igual da pessoa, do humano, do ser humano. Então a preocupação aqui que eu trago para a senhora, doutora Sandra, que gostei, concordo com alguns temas que a senhora falou, outros discordo, isso faz parte do debate, mas isso é uma questão humanitária. E o que eu vejo ainda no Brasil é um debate ideológico, político de centro-direita, que, na minha opinião, neste tema, vai prejudicar e muito esse debate. Eu peço ao plenário a prorrogação de mais 10 minutos para que a doutora Sandra possa fazer a devolutiva das perguntas. Em discussão, aprovado, mais 10 minutos. Doutora Sandra, com a palavra para a devolutiva. Agradeço as considerações do vereador Silberto. Penso que foram apenas, não há questionamento, né? Ao vereador Osias Moraes, eu concordo quanto à carência de políticas públicas. Mas que políticas públicas? Para que fim? Para quem? Eu vou insistir, e é de propósito, sou bem honesta com vocês, ou com os senhores e senhoras, eu vou usar John Rawls de novo, por ele ser um filósofo liberal de direita. E ele diz que enfim, agora acabei perdendo o que eu ia falar, mas essas políticas públicas, elas têm que ser destinadas a quem tem menos, né? Elas visam a quem tem menos. E quando o senhor fala em liberdade, aí eu volto a John Rawls, para mim é um contrassenso, porque o princípio da liberdade absoluta, quase absoluta, é um princípio liberal, de direita. Ele é de direita. O princípio da liberdade é prioritário dentro da filosofia política liberal. E depois eu vou responder, complementando a fala do vereador Pia, né? Mas o que se quer não é desqualificar famílias. Penso que muito ao contrário, precisamos resgatar, porque quando a família não existe, e a família, a meu ver, é a instituição política fundamental, base da estrutura de um Estado. Então, se temos uma família que discrimina, teremos um Estado que discrimina. Se temos uma família violenta, teremos um Estado violento. Esta, para mim, e aí entra novamente no meu projeto de pesquisa, é isso que eu estudo. Então, não é desqualificar as famílias, mas que as famílias sejam também espaços democráticos, que não privemos, Marise, famílias constituídas por 2 homens, por 2 mulheres, famílias que são de amor, de afeto e não de violência. Ou qualquer tipo de união que essas pessoas queiram ter. Nós não podemos impor a nossa visão, e a minha família entra naquele não padrão tradicional, porque não é patriarcal, mas a minha família é dentro daquele padrão, mas é o meu direito privado a escolha
da minha família. E eu preciso garantir o direito público das pessoas a constituírem a família, ou, se quiserem constituir famílias, como quiserem constituir. E eu penso, e é uma crítica que eu faço, vereador, ao projeto da escola sem partido, e é uma criação minha, meio elucubração minha, eu digo que há uma inversão, uma subversão semântica do sentido das palavras. Uma subversão, falei, Marise, uma subversão semântica das palavras. O que é uma escola sem partido? O que é sem partido para mim não é o que é sem partido para o senhor. Quem for para a rua e perguntar o que é uma escola sem partido, o que é que as pessoas vão dizer? Que legitimidade tem alguém para chamar para si o direito de dizer que isto ou aquilo é uma escola sem partido? O que sexualidade tem a ver com partido? Penso eu que no momento que nós dizemos que professores vão educar de forma incorreta, vão induzir, vão manipular alunos, que eu volto a Chomsky, eu estou violando um outro princípio constitucional, que é o princípio da boa-fé. Eu não posso pressupor que uma pessoa vá agir de má-fé. E vou ser bem franca, não fosse isso, o que seria do legislativo brasileiro na opinião pública, considerando a opinião pública hoje? Não estou dizendo que a opinião pública está certa, mas é uma crítica que eu acho, ou uma reflexão que esta casa precisa fazer. E é muito séria. A população não está satisfeita com o Legislativo e com o Executivo Nacional, nem com o Judiciário, nem com o Ministério Público. Também não, também não. Eu acho que nós temos uma resposta a dar à sociedade, sim. Uma responsabilidade social muito grande. E nós precisamos. Há um autor que agora não me foge, mas diz que quando olhamos para o outro, não vemos nossos próprios olhos. Precisamos olhar para os nossos próprios olhos. Está na hora de a gente revestir de espelhos, para que nós possamos nos ver antes de ver o outro e criticar o outro. Vereadora Maria Letícia, tenho uma imensa honra de poder compartilhar tantas angústias com você e de ter teu apoio sempre que eu preciso nessas questões. E a mesma coisa, a professora Josete, volta e meia, nós temos aí algumas dificuldades e sou honesta em dizer que é a elas que recorro. Então, falo do princípio da boa-fé igualmente, para dizer também da liberdade de cátedra, outro princípio constitucional, que, a meu ver, o projeto de lei da escola sem partido viola. E, vereador, voltando um pouco, a redação, e daí vem meu lado advogada, a redação do parágrafo 3º, ela é restritiva. Não tem como não dizer que não. Ela impõe restrições que a Constituição não prevê e não permite. Então, a liberdade de cátedra é outro princípio constitucional que não se abre mão e que não tem gostar ou não gostar. Está posto, cumpre-se. Família. A família, eu sempre digo que a família que tanto queremos, que tanto sonhamos, é a família também, que mata e maltrata, estupra, violenta. E não queremos que essa família seja assim, vereador.
Osias. Nós queremos que essa família saiba também respeitar os seus. Vereador Goura, a atuação da CEVIG, e hoje eu não estou como CEVIG, eu estou como integrante do CLADEM, uma organização latino-americana presente em 15 países da América Latina, que atua em políticas e direitos humanos das mulheres. Mas a CEVIG, a Comissão de Estudos sobre a Violência de Gênero da OAB Paraná, ela foi criada em 2012, depois de toda a votação, de toda a CPMI, desculpem, falhou aqui, a CPMI da violência contra a mulher do Brasil. Nós tivemos uma atuação na coordenação, na época, enquanto Comissão da Mulher Advogada, mas na coordenação dos movimentos sociais que prepararam e que participaram da CPMI da violência contra a mulher. E se os senhores e as senhoras verificarem dentro do relatório da CPMI, a OAB Paraná é citada diversas vezes e o movimento de mulheres do Paraná também, por conta da atuação que nós tivemos aqui. Então, à época, o doutor Juliano Breda, que assumiu a presidência da Ordem, criou a CEVIG com foco exclusivo na violência de gênero. Violência contra a população LGBT, violência sexual contra mulheres e população LGBT, violência doméstica e familiar contra as mulheres. Com isso, nós atuamos em diversas frentes. A nossa pretensão maior é o monitoramento de políticas públicas, mas dentro da Ordem nós ainda não conseguimos alçar essa condição. Por enquanto, acompanhamos políticas públicas, atendemos mulheres, população LGBT, encaminhamos, enfim, e também disseminamos esse conhecimento em todas as subseções do Paraná. Basicamente, isso... Professora, eu vou estender, peço ao plenário prorrogação. Mais 5 minutos para a conclusão, encaminhamento final. Em votação, prorrogação de 5 minutos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, com prorrogação de mais 5 minutos. Com a palavra, doutora. E no CLADEM também nós estamos com um trabalho recente que vem muito a calhar nesse momento, que é o embaraço infantil. O entendimento de que a gravidez na adolescência de meninas com menos de 14 anos configura tortura dentro dos parâmetros de direito internacional. Dia 20 agora de junho, nós vamos participar de um Congresso Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente falando sobre esse tema. Vereador Pier, acho que precisamos, e aqui daria uma fala de mais algum tempo, conceituar o que é direita e esquerda, porque essa é uma outra subversão semântica que temos aqui no Brasil. Não dá para entender determinados comportamentos ou determinadas linhas, né, se nós colocarmos isso na filosofia política. Não fecha, né? São conceitos que não batem com os discursos. Tá? Então, eu tenho muito receio e eu sempre digo que eu não gosto de rótulos, né? Porque no momento que nós rotulamos, nós estigmatizamos e discriminamos. Não sei se não pode fugir, porque vamos pegar o exemplo do Legislativo. Nós temos muitas pessoas no Legislativo Nacional que se dizem com este ou aquele posicionamento, mas que têm condutas completamente incompatíveis com essa posição. Então, discurso e prática, se não estiverem alinhados, para mim não tem valor. E também acredito, e agora me fugiu o teórico que fala disso, que há uma grande cilada no momento em que o senhor é eleito por um partido que se diz disso ou daquilo, você deixa de ser um parlamentar daquele partido e passa a ser um parlamentar eleito.
você tem que responder à sociedade como um todo. Só pena de num determinado momento, o seu eleitorado se tornar minoria e você não ser eleito na próxima. Não estou falando de fidelidade partidária, eu falo de políticas públicas como um todo. Nós temos que pensar na sociedade como um todo e não segmentada. O senhor não vai deixar de ter seu partido, mas o senhor vai olhar para a sociedade como um todo. Afinal de contas, mas aí entra uma outra discussão, e como eu disse, teríamos aqui horas para discutir, é outro tema para muita discussão, mas é uma discussão interessante, e é o Giovanni, como é que chama? Agora esqueci, desculpem. Mas é uma posição muito interessante que esse filósofo político traz para a reflexão do legislativo, principalmente, né? Ou se pensa na sociedade como um todo, ou corre-se o risco de uma não reeleição. Por fim, só para finalizar, pronto, de novo, vereadora Josete, espero que todos estejam, sim, progredindo, usando aqui bacon. Agradeço imensamente a oportunidade que você me proporcionou, né? E estou sempre à disposição, espero ter atingido o objetivo.